We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Olá, tudo bem? Eu sou Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Dessa vez nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 15, e o vídeo passado nós falamos sobre o capítulo 14. Ali a gente falou sobre a guerra que houve no Vale de Sidim, sobre 4 reis contra 5 reis. Esses 5 reis eram justamente da região onde Ló morava, sobrinho de Abraão. Esses 5 reis pagavam a esses 4 reis impostos há 12 anos. Esse período de 12 anos, eles resolvem parar de pagar os impostos. O 13º ano chegou, pararam de pagar impostos, e esses 4 reis resolveram, depois de um ano, invadir essa região. Prenderam Ló e todos os pertences desses 5 reis aí. Então Abraão fica sabendo através de um desses moradores que foge, vai falar com ele. Abraão reúne 318 homens capazes, nascidos na sua casa, e leva esses homens para recuperar aquilo que Ló tinha perdido e trazê-lo de volta também. Ele se alia a alguns desses moradores que haviam fugido e vai até Dan, perseguindo esses soldados desses 4 reinos, que era liderado por Querdolaomer, um nome bonito, né? E vence esses camaradas e traz Ló de volta para Sodoma. E ali o rei de Sodoma fala o seguinte: vamos dividir aqui isso tudo que a gente conquistou, Abraão. E Abraão rejeita, né? Porque ele queria que a glória dessa luta fosse para Deus e a glória da sua prosperidade fosse dada honras a Deus. E aí ele prefere que os seus soldados sejam alimentados e que aqueles pertences ficassem para aqueles que ajudaram e para o rei de Sodoma e para os outros reinos. E aparece depois Melquisedeque, né? Um personagem que a gente não conhece a história dele. Ele aparece e depois simplesmente desaparece, não na teofania, não, ele só não conta mais a história dele. Esse Melquisedeque, Abraão reconhece a superioridade dele e dá, ou seja, desses despojos, dá 10% para o rei de Salém, que se chamava Melquisedeque. Salém é a atual Jerusalém e quer dizer paz, né? Então, Melquisedeque é usado como analogia para o próprio Cristo, a manifestação de Cristo. Alguns dizem que esse sacerdócio não era divino, de Deus, mas na verdade Abraão reconhece esse sacerdócio como o sacerdócio do El Elyon, ou seja, do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, para a gente finalizar, ele vai lá e abençoa Abraão. E depois desses acontecimentos aí todos, né, Deus no capítulo 15 começa a falar com Abraão e faz 2 promessas para ele nesse capítulo 15. Eu deixei até aqui um tema, né, para esse assunto, as 2 promessas. No capítulo 15, na Bíblia, lá está dizendo: Deus faz aliança com Abraão. E aí eu preferi colocar esse tema para a nossa conversa aqui, são as 2 promessas. Deus começa fazendo uma promessa para Abraão. Deus fala com Abraão e promete um filho, a partir do versículo 5 até o 11. Vamos pegar nossa Bíblia e vamos ler um pouquinho aqui. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E aí Abraão questiona, né? Faz uma pergunta para Deus: eu não tenho filhos, né? E a minha intenção é deixar as coisas para o meu mordomo, Eliezer, né? O Damasceno. Por que Damasceno? Ele talvez seja de Damasco e aquela região em Arã, por onde ele passou no começo da história dele. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário,
aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E aí Deus promete um filho a ele aqui. E aí faz um desafio, no versículo 5, é um dos versículos que eu coloco em destaque aqui, que eu acho muito bonito, né? Ele fala o seguinte: então o Senhor levou-o para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas se puder contar. Ou seja, se você conseguir contar as estrelas, você vai saber quantos filhos que você vai ter. E no versículo 6 diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Aqui começa a doutrina da justificação, que Paulo fala no livro de Romanos ali, fala em Gálatas também, fala em Hebreus capítulo 11 ali, na galeria da fé, né? Ali, a Galeria da Fé tem uma grande parte, a parte maior que tem na Galeria da Fé é reservada para Abraão, e tem uma parte também que é reservada para sua mulher, com o nome Sara, que é questionada por algumas atitudes, mas Abraão também, ele teve atitudes que a gente questiona também, né? O caso do Egito e outras passagens que realmente não foram atitudes de fé. Mas aqui nesse versículo diz que ele creu. E é esse modelo aqui, né, do versículo 6, que Paulo deixa para nós. E Paulo cita esse modelo para nós. Romanos 3, Romanos 4, capítulo 4, do versículo 3 a 25, Gálatas 3, versículo 6 a 14, e Hebreus 11, 11 e 12. Fala dessa fé modelo para a nossa história. Deus fala com Abraão de Gênesis 1 a 4 através de uma visão. Por que Deus falava através da visão? Porque não tinha a Bíblia para servir de bússola para nós, né? Então Deus se manifestava através de uma visão. Vamos ver que depois Abraão entra num sono profundo e Deus aparece para ele fazendo uma aliança com ele. Então vamos lá. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar uma terra como herança. Deus não chamou Abraão no capítulo 12 ali, que Deus aparece e fala com ele que uma terra que ele lhe mostraria? Mas aqui está dizendo que ele chamou Abraão em Ur dos Caldeus. E como é que é a história de Abraão? Ele começa com uns 75 anos, eles moravam em Ur dos Caldeus, uma terra da idolatria, sem Deus, e Arã, o seu irmão, morre. Terá, que era seu pai, resolve sair da terra ali de Ur dos Caldeus e vai em direção a Arã. Então Deus pode ter colocado esse desejo no coração do pai dele. Às vezes as pessoas são usadas para nos movimentar e a gente nem sabe o porquê. Às vezes a gente é trocado de escola, trocado de emprego, trocado de trabalho, de profissão, e às vezes alguém está sendo usado para nos guiar, o próprio Deus está nos guiando para a direção que Ele quer, mas sem a gente saber, e é justamente o que acontece aqui, pelo que eu entendo. Abraão estava sendo chamado por Deus em Ur dos Caldeus, ele usa ali o desejo do pai dele de sair da cidade. Alguns dizem até que o pai dele estava triste porque Arã morreu, alguns dizem que a cidade estava em crise. Isso aí são especulações. Nós sabemos aqui que ele chamou Abraão em Ur dos Caldeus, depois ele passa por Arã, ali ele recebe o chamado direto de Deus para viver em Canaã. Mas Abraão perguntou, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Abraão aqui já queria uma confirmação, né? E aí Deus fala com ele, traga-me uma ovelha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante da outra. E as aves, porém, não cortou pelo meio. Então Deus já começa ali a fazer o ritual com Abraão de aliança. Como é que era feito esse ritual? Colocava um pedaço do animal aqui, outro aqui, e tinha que ser passado pelo meio para dar a sua palavra de honra. Ou seja, eu estou passando aqui pelo meio, estou dando a minha palavra. Se eu errar, ou seja, se eu quebrar essa aliança,
eu posso ser cortado no meio igual a esses animais. Eu deixei até uma passagem anotada ali do livro de Jeremias 34, capítulo 34 ali, fala sobre uma aliança que o povo de Israel tinha feito com Deus, né? De libertar os escravos, e eles vão e libertam os escravos, matam os animais, passam por dentro dos animais, dizendo, olha, se nós quebrarmos essa aliança, pode fazer isso com a gente aí, cortar a gente pelo meio também. E aí eles libertam os escravos, Deus protege a eles, os inimigos param de incomodar, e no meio daquela paz toda eles resolvem voltar para a guerra, começaram a pegar os escravos de volta, escravizar todos eles de volta, desobedecendo a Deus, quebrando a aliança, e Deus os entrega na mão dos inimigos. Mas a gente volta para cá. Eu só falei para a gente entender um pouco como é que era feita essa aliança. E aqui nessa passagem diz que um fogo, né? Abraão tem uma visão e o fogo passa entre os animais. Vamos continuar aqui que a gente vai chegar lá. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus aqui antecipa a escravidão do povo, ou seja, de Israel no Egito, né? Todo mundo sabe que eles ficaram 400 anos no Egito, depois Moisés é levantado para tirá-los de lá. E aqui fala que eles iam sair com riqueza do Egito. Todo mundo sabe que eles saíram do Egito com muito ouro. E o que eles fizeram com essa riqueza, né? A gente lembra da passagem lá que eles fazem um bezerro de ouro com a riqueza que eles receberam dos egípcios pelo tempo de trabalho que ficaram lá. E você irá junto de seus pais, em paz será sepultado, em boa velhice. Ele fala que Abraão vai ter uma velhice tranquila, né? E interessante, se a gente for analisar a história, a gente vai ver que o primeiro patrimônio que Abraão teve naquela região ali foi o local onde Sara foi enterrada, né? Foi o local onde Abraão foi enterrado também. Foi o seu primeiro patrimônio naquela região. Na quarta geração voltaram para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Então Deus passa entre os animais. Várias passagens da Bíblia mostram Deus como fogo, inclusive quando ele aparece para Moisés, ele aparece numa sarça que ardia, né? Uma planta, ela não queimava, e aquele fogo ali era o próprio Deus aparecendo para Moisés. Então Deus aqui, ele faz um juramento, quando ele passa entre os animais, aquele fogo passando entre os animais, na visão aqui que Abraão teve, era o próprio Deus, fazendo o quê? Um juramento por si mesmo, conforme fala em Hebreus capítulo 6, versículo 13 até o 14, diz ali o autor, que Deus estava jurando por si mesmo. Porque não havia por quem Deus jurar. Deus vai jurar por quem? Então Deus ali firma uma aliança com Abraão de que aquela terra seria dada a ele, que a sua descendência seria os donos daquela região ali. A sua descendência dei essa terra e o rio do Egito até o grande rio Eufrates. De onde é essa região hoje? É o estado de Israel, a Palestina, a Jordânia Ocidental e a Síria. Essa região foi prometida por Deus, não precisamente, né? Mas essa aqui, os estudiosos dizem que foi essa região que era para estar toda a descendência de Abraão. Isso ainda não aconteceu. Nós não sabemos quando que essa profecia vai se cumprir, né? A gente calcula que 600 anos depois dessa promessa, o povo de Israel começou a habitar aquela região ali. Então vocês vejam que a promessa de Deus pode ser dada hoje e pode ser cumprida muitos anos depois. Então a gente não sabe qual é o período para que se realize essas
promessas na nossa vida e na vida daqueles que servem a Deus. Então, tem os detalhes dados por Deus aqui, né? A libertação e riqueza, Êxodo, no capítulo 12, 40, eu indico vocês lerem também. E a gente vai finalizando aí, né, com esse comentário bacana e falando para vocês que a gente vai entrar no capítulo 16 do livro de Gênesis. Espero que vocês tenham gostado do nosso comentário. É rápido, simples, que vai trazendo um pouquinho de bem-estar para a nossa alma, conhecimento, saber das histórias, das coisas que esses homens passaram por amor e por obediência a Deus. A gente vai entrar no capítulo 16, que fala sobre Sara e Agar. Agar era escrava de Abraão, né? Serva de Abraão, e de Sara, sua esposa. E Sara, que ainda era Sarai, ela resolve entregar a sua serva para que Abraão tivesse o filho, né? Ou seja, vamos dar uma ajudinha para Deus. Deus aqui no capítulo 15 tinha prometido a ele uma descendência e Abraão vai e aceita essa proposta feita por Sara. E isso dá um rolo tremendo, porque a Agar, quando fica grávida de Abraão, ela começa a desdenhar de Sara, a levantar o pescoço, olhar com altivez, se achando dona da casa. E aí Sara vai lá e fala com Abraão, Abraão, Agar não está me respeitando. E Abraão fala, olha, ela é tua serva, faz com ela o que você quiser. E aí Sara manda a Agar embora, e no meio do deserto lá aparece um anjo, conversa com Agar, faz algumas promessas a ela de posteridade também, fala para ela voltar para a casa do seu senhor. E aí eu vou deixando essa história para outro capítulo, né? Espero que vocês venham assistir aí o capítulo 16, que isso é um assunto para outro capítulo. Uma história muito bonita, a vida de Abraão, que está trazendo muitos conselhos para nós, né? Então vamos ficando por aqui. Agradeço a você por participar de mais um comentário nosso. Vem aí no próximo vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? E recomende nossos vídeos para outros amigos aí. Grande abraço para você, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?